O proeminente escritor e pastor presbiteriano do início do século XX, Clarence Edward Noble MacArthur, costumava relatar a história de um casal que permitiu que a correria e os problemas da vida os afastassem um do outro. E tal distanciamento, infelizmente, culminou no divórcio. Porém, algo maior e mais forte os levou a uma reconciliação. Após o divórcio, eles decidiram recomeçar a vida em diferentes partes do país. Cada um deles tomou seu próprio rumo, deixando para trás a cidade onde haviam construído uma história juntos. Por causa do seu trabalho, o esposo teve que voltar à cidade que ele havia abandonado há alguns anos. Estando lá, ele decidiu ir até o cemitério e visitar uma das razões que o havia motivado a mudar de cidade, o túmulo do seu único filho. Junto ao túmulo, belas lembranças e memórias felizes tomaram conta de seus pensamentos. De repente, ele percebe alguém se aproximando. Virando-se, qual não foi a sua surpresa em ver a sua ex-esposa? A primeira reação de ambos foi de ignorar e de se afastar um do outro. Porém, eles possuíam ali um interesse em comum, a tumba do seu único filho. Ao invés de se afastarem ou ignorarem um ao outro, eles deram as mãos sobre o túmulo do seu filho e fizeram as pazes. Depois de alguns anos, a morte de seu filho trouxe a reconciliação a este casal que estava separado. E a realidade é que uma outra reconciliação ocorreu também por causa da morte de um filho. Foi através da morte do Filho de Deus que a humanidade foi reconciliada com o seu Criador. O apóstolo Paulo escreveu: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A necessidade de reconciliação está fundamentada em um relacionamento quebrado. E o relacionamento aqui em questão é o relacionamento entre Deus e a humanidade. Tal rompimento tem resultado em uma separação, uma alienação entre o ser humano e Deus, entre os próprios seres humanos, entre o ser humano e ele mesmo, e entre o ser humano e o mundo em que ele vive. É importante destacar o que o teólogo suíço Karl Barth escreveu. Reconciliação é a restituição, a retomada de um relacionamento que uma vez já existiu, mas que então enfrentou uma dissolução. Deus possuía um relacionamento íntimo, aberto e pessoal com a humanidade. Porém, tal relacionamento foi colocado em jogo quando o ser humano desconfiou de Deus e julgou que ele estava sendo egoísta, limitando o próprio ser humano e a sua felicidade. Tal pensamento do ser humano não somente levou a romper o seu relacionamento com Deus, mas conduziu a humanidade a uma rebelião direta e aberta contra o Criador, chamada pecado. O profeta Isaías, falando sobre a quebra desse relacionamento, escreveu: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, verso 2. Em seu livro Mediador, Brunner sugere que o pecado é como um filho com raiva que fere o rosto de seu pai. É a ousada autoafirmação que a vontade do filho está acima da vontade do pai. É interessante notar que Deus, mesmo sendo a vítima dos ataques e dúvidas, foi aquele que deu o primeiro passo para restaurar o relacionamento. Quando você entra em desacordo com alguém, você é aquele que toma iniciativa ou fica esperando a outra pessoa vir se desculpar? Sendo bem sincero, não é fácil tomar o primeiro passo, pois na maioria das vezes nos colocamos no lugar de vítima
e achamos que a obrigação de se desculpar é da outra pessoa. E aqui se encontra uma linda verdade. Mesmo Deus sendo alvo dos ataques, para ele não foi difícil dar o primeiro passo. Sabe por quê? Por causa do amor. O maior desejo de Deus é ver restaurado o relacionamento com o ser humano que ele tanto ama. Por isso, ele proveu um meio para que a barreira da separação fosse rompida, para que o preço do pecado fosse pago, para que o relacionamento fosse restaurado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 19. O hospital estava estranhamente quieto naquela noite fria de janeiro. Era por volta das 9, quando a enfermeira Suikiri se dirigiu ao quarto 712, o último do corredor. Nesse quarto se encontrava um novo paciente, o Sr. Williams, de 50 anos. Após a enfermeira verificar os seus batimentos cardíacos, o Sr. Williams, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou: Enfermeira, você ligaria para minha filha? Diga a ela que eu tive um ataque cardíaco, um bem pequeno. Sabe, eu vivo sozinho e ela é a única família que eu tenho. O senhor respondeu prontamente: claro que eu ligo. Segurando em seu braço, ele suplicou que ela ligasse assim que ela pudesse. Ainda aquela noite, ela concordou. A enfermeira desligou a luz do quarto e, quando estava saindo, ela escutou um pedido do Sr. Williams. Enfermeira, você teria um pedaço de papel e caneta? Ela providenciou o papel e caneta e saiu para fazer a ligação. Ao ligar, ela disse: Jenny, aqui quem está falando é a enfermeira Suikiri, do hospital. Eu estou ligando em nome do seu pai. Ele foi internado esta noite por causa de um leve ataque cardíaco. Não! Exclamou Jenny. Ele não está morrendo, está? Bem, ele está estável, respondeu a enfermeira. Você não pode deixá-lo morrer, disse aquela filha em desespero. Você não entende? Eu não tenho falado com o meu pai. No meu 21º aniversário, nós brigamos por causa do meu namorado. E eu saí de casa. E em todos esses meses, eu tenho lutado para voltar e pedir desculpas. A última coisa que eu disse para ele foi que eu o odiava. Enquanto a enfermeira escutava o choro e o desespero de Jenny, ela orava, suplicando a Deus que ela pudesse encontrar perdão e paz. A ligação terminou com Jenny dizendo que ela estava indo ao hospital e estaria lá em 30 minutos. A enfermeira decidiu dar as boas notícias ao Sr. Williams, que a sua filha estava vindo. Ao entrar em seu quarto, ela percebe que algo não está bem. Ela chama rapidamente os médicos e enfermeiras. Enquanto o atendimento está sendo feito, ela ora para que Deus não o deixe morrer antes que ele converse com a sua filha. Porém, a sua oração não foi atendida. Após alguns minutos de reflexão, ela suspirou. Jenny ficará arrasada. Ao sair do quarto, ela vê quando um dos doutores que esteve no quarto 712 conversar com uma jovem e ela desabar em prantos. A Sue se aproxima da Jenny e ela pede para ver o seu pai. Jenny se debruça sobre a cama. E Sue vê a pequena folha de papel que ela havia dado para o Sr. Williams. Ela percebe que ele havia escrito algo e entrega para Jenny. Na pequena nota estava escrito: Minha querida Jenny, eu te perdoo e oro para que você também me perdoe. Eu sei que você me ama. Com amor, papai. Jenny leu, releu aquela nota e a colocou no peito. Ela podia descansar em paz, pois ela estava perdoada. Uma carta também foi escrita para você, lhe dizendo que te ama e lhe perdoa. A carta foi escrita com sangue, o sangue de Cristo, que almeja ardentemente que você aceite o seu convite de um relacionamento íntimo com Ele. Qual será a sua resposta? Olhe comigo. Obrigado pelo seu perdão e pela paz da reconciliação que o sacrifício de Cristo nos traz. Aceito o seu convite e lhe ofereço o meu coração. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Lembre-se, da cruz de Cristo há palavras de esperança. Agarre-se nestas palavras e viva com esperança.